Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando aqui mais uma edição do Fala Pouco Podcast, edição número 32, 32 edições desse podcast maravilhoso. Eu sou o Léo Abrantes. Sou Humberto Petrilli. E eu sou Reinaldo Pedrosa. Bom, no podcast de hoje, como vocês já viram aí no título do vídeo, ou se você tá no Spotify, tá aí no título também, o lado obscuro da mitologia. Sabe aquelas histórias de mitologia que você para pra pensar e pensa, tipo, nossa, como assim? A gente está acostumado com algumas histórias de Zeus, assim, muito mulherengo, às vezes muito malvado, alguns pecados aí dos deuses, que a gente consegue ver em mitologias, assim, histórias simples, até em Percy Jackson é bem retratado esse negócio, esse lado meio sombrio dos deuses. Aí aqui a gente vai se aprofundar um pouco mais e falar sobre assuntos assim que chamaram a nossa atenção pela força das histórias. E às vezes elas podem ser ruins, às vezes elas podem ser pesadas demais. Vamos começar. Ah, eu esqueci de falar um negócio aqui, óbvio. Que a gente também está disponível no Instagram. No Instagram a gente faz críticas de cinema, de filmes e séries, a gente faz indicação, a gente faz artigo, a gente faz tudo lá, a gente faz tudo. A gente somos incríveis. Então, Chama. não deixe de conferir o nosso Instagram. O Instagram tá aí na descrição, mas se você quiser ser prático, coloque lá fala.pouco no Instagram, é o primeiro, sorrisinho ali, escrito fala pouco na imagem, branco, preto, é a gente. Então não deixe de nos conferir. Também está passando por aí pelo vídeo, se você está aqui no YouTube, os cards para outros vídeos aqui no canal. Então, a gente falou sobre diversos temas aqui, as playlists tá aí também, então não deixe de conferir, tá certo? E vamos começar, já comecem dando like, né? Pelo amor de Deus, eu preciso sustentar meus tênis que eu quero comprar, e vocês podem me ajudar Olha só, divulgando esse vídeo. que honra. Que honra, né? E aí, quem quer começar o assunto? Cara, eu acho que assim, para dar um início, né? O lado obscuro, vamos dizer assim, das religiões. Das religiões não, da religião, da mitologia, né? Primeiramente que mitologia, ela, em sua pureza, seria uma maneira de entender fenômenos, vamos dizer assim, que aconteciam através de deuses e entidades poderosas que eram até então inexplicáveis. E nisso, a mitologia ela tem muita religião, afinal, né? Tá totalmente interligado. E a religião, pelo menos quando a gente relação da mitologia, ela é muito, vamos dizer assim, amedrontadora. Os deuses, eles parecem que são sempre criaturas que estão para servir os homens, só que ao mesmo tempo a gente tem que temê-los, justamente pelo essa falta, vamos dizer assim, de entendimento do que realmente eram esses fenômenos que aconteciam, e como eram atrelados a deuses e a pessoas, e o homem é corruptível, logo as pessoas desenvolviam esse medo. Tanto é que muitas pessoas, quando tinham chuva e trovão, a galera falava, nossa, Zeus, ficava aterrorizada, dependendo justamente por não estar entendendo o que era de fato. Por isso que eu estava aqui conversando antes do podcast e eu disse que falar sobre mitologia não é uma coisa simples ou fácil, né? Você entrar no Google e pesquisar e vai aparecer todas as coisas que envolvem mitologia na história. Porque são diversas histórias, tem diversas fontes, às vezes tem diversas versões da mesma história, porque são historiadores que vão pesquisar, tem gente que fala de um jeito, fala de outro, e é meio que mitologia nada mais é que um conto popular, né? São lendas que a galera cria há séculos antes de Cristo e aí vai se perpetuando e criando forma e criando, como eu já disse, novas versões e novas coisas. Então são coisas assim que não é uma coisa simples de você chegar assim e falar, ah, não, porque Zeus é o Deus, é o rei do Olimpo lá, o dono do Olimpo, e ele tem ele, mas não sei quantos lá, e cada um é responsável por uma coisa, tal, tal, tal. Se você for a fundo na mitologia, tudo tipo, vai tudo muito mais a fundo que isso. As responsabilidades de cada um, as partes obscuras de cada um, que todos eles têm, e por aí vai. Bom, acho que, assim, de história, assim, que eu lembro que mais me impactou, assim, eu lembro que a maioria dessas de histórias obscuras, assim, elas não estão presentes, assim, na maioria dos livros, assim, então, você pegar principalmente quando você era criança, você pegava, geralmente, muitas histórias
de mitologia para você ler, às vezes você se impressionava ali, nossa, o Hércules tem que fazer tudo isso, né? Ele tem que fazer 12 aqui desafios, isso é muita coisa para ele. Você pensa, nossa, como eles são malvados. Você já conhece as histórias meio malvadas dos deuses, né? Esse lado muito malvado dos deuses. Só que assim, quando você vai crescendo, você vai descobrindo outras histórias, e uma das histórias que mais assim me chamaram a atenção, o seu nível de obscuridade e o seu nível de obscuridade é uma forma de falar, né? Mas são coisas meio pesadas assim. E a principal delas que mais me chama a atenção é a do Édipo. Que simplesmente o Édipo, ele era apaixonado pela própria mãe, mas sem saber, né? Sim. E, e para conseguir viver esse amor, o Édipo matou o pai dele, o qual ele não conhecia, claro, mas ele matou o próprio pai para poder ficar com a mãe, né? Então, ou seja, o cara é uma história assim que tem uma profundidade interessante, assim, a história do Édipo. E além de ter todos esses negócios assim de o cara matar o pai, a mãe não, né? Desculpa, ele matar o pai para poder ficar com a mãe. Só que a mãe, quando descobre, ela faz o quê? Se mata, entendeu? É tipo, é uma história, é aquela fugir dos padrões, assim, nossa, aquela história lá, felizes para sempre, ou alguma coisa terminou bem, feliz. Não, velho. Tipo, o cara matou o pai, teve relacionamento com a mãe, e a mãe se matou. É tipo o combo da desgraça. Então, são tipos, histórias dessas que chamam a atenção para um lado, assim, mais meio darkness, assim, da mitologia, qual a gente não tá acostumado. Porra, eu li todos os Percy Jacksons, cara. Cara, uma outra que também me foi um choque foi a da Medusa, que é a história real, vamos dizer assim, da Medusa, é que ela era uma dessas sacerdotisas de Atena, e as sacerdotisas de Atena, elas têm que manter justamente pela pureza e a castidade, e obviamente a mitologia grega e romana é extremamente machista e muita parada, e basicamente o Poseidon se apaixonou, assim, apaixonou não, ele tinha uma rixa com Atena e ele começou a cortejar a Medusa, que era uma das sacerdotisas, e nisso ela sempre se esquivava desse charme. Até que um dia ele ficou cansado disso e falou assim: pô, eu sou um deus, né, velho? Eu sou um deus, eu sou homem, então foda-se. Ele estuprou a Medusa no templo de Atena e a Atena ficou puta com a Medusa, porque a culpa, obviamente, era da Medusa, que se deixou levar pelo momento, e o Isso Poseidon é era só muito um homem. pesado. Então, o Poseidon ele estava apenas seguindo a sua natureza de homem, e a culpada ela era que seduziu ele com seus encantos. E porque já existia um boato de que Medusa era considerada a mulher mais bonita dentre todas, inclusive mais bonita que Atena. Então já tinha meio que uma rixinha assim. E cara, ainda a Atena foi lá e amaldiçoou a Medusa justamente para todo mundo que olhar para ela virar pedra, para ela viver sozinha para sempre. E os cabelos, que era justamente o traço mais marcante, viraram cobras. E é bizarro pensar como que isso é errado de tantas formas e tão aceito dentro do mundo da mitologia, né? Tipo, é exatamente isso e o que eu falei no início, que, tipo, as versões, né? A gente cresce, quando a gente acompanha histórias e livros e filmes e séries que falam sobre mitologia, a gente vê Medusa como uma vilã, né? Tipo, é a vilã, não sei o quê. Você olha pra ela e tem a história do cara que foi lá. Eu esqueci até o nome do personagem da mitologia que corta a cabeça dela. Não sei se é Perseu. Acho que é Perseu, agora me fugiu o nome. Mas aí você tem toda essa história envolvendo ele, e aí você, tempos depois, chega uma outra versão dizendo, olha, não foi bem assim, porque a Medusa era, como o Humberto falou, contou a história dela toda, que ela era discípula de Atena lá e tudo mais. E aí é muito complicado, porque realmente a história da mitologia grega, se você for ver, a maioria das histórias tem um machismo escancarado. Zeus come todo mundo e assim, tipo, não só no sentido tipo amoroso da coisa, mas de estupro mesmo e tudo mais, e tudo isso era meio que justificado pelo fato dele ser Zeus, né? E aí dentro dessa toda esse machismo na mitologia é que nasce os semideuses e tudo mais, e são as histórias que E, perpetuam aí até hoje. E justamente é mais fácil, vamos dizer assim, essa ideia de um deus malvado, de um deus tão arrombado assim, por causa que os deuses da mitologia grega, eles são deuses muito parecidos com os homens. Então, justamente para eles terem esse ideal de eles não serem deuses perfeitos, que nem os deuses da maioria das religiões, são deuses perfeitos, que não erram e etc.
os deuses da religião, pelo menos da mitologia, são justamente homens que têm muito poder, inclusive eles se divertem no mundo dos humanos, porque para eles é tudo tão efêmero, é tudo tão o tempo é uma coisa tão insignificante perto da grandiosidade deles, que a única coisa que sobra para eles fazerem é causar aqui, porque eles não têm ética, a ética deles e a moral deles é totalmente diferente, e quando a gente lê essas histórias e percebe quão humanos eles são, dá para perceber como que os traços da humanidade pesam quando são escritas histórias mitológicas. Não só como tem essa relação assim de parecer com o próprio humano, ou um semideus, os próprios deuses, eles já têm aquela figura, né, das pessoas normais, assim. Eles, por exemplo, representações deles, eles são pessoas normais, eles são representados como pessoas normais, só que gigantes. Exato. Aí, Afrodite é a mulher mais bonita, ela tem um traço de mulher de qualquer forma. sim, exatamente. E, por exemplo, o legal de um parênteses para Afrodite é legal que cada pessoa enxerga a Afrodite de uma forma Sim. diferente. Eu acho isso muito foda. Nossa, isso é muito foda, velho. Cada um enxerga a beleza de forma diferente. Isso é muito legal. E, tipo assim, a maioria Isso era pra Afrodite é o Dinarte. A maioria das histórias dos deuses, assim, é mexendo com o ego deles, que é basicamente o que acontece aqui no mundo, velho. Se alguém chegar pra mim, você é feio, seu feio. Mano, mexeu com o ego da pessoa, velho, entendeu? Sim. A pessoa vai ficar louca. E os deuses não são diferentes. A maioria dessas histórias são deuses, são pessoas que questionaram os deuses. Então, cara, simplesmente pessoas que simplesmente têm ideias opostas, ou imagine, é como se fosse uma ditadura real, divina, tá ligado? Por exemplo, Sim. É como se fosse os ateus fossem punidos por serem ateus, tá ligado? Então, um exemplo também é que Atena, esse exemplo da Medusa é muito coisado, de tipo, não fez nada, tá ligado, pra ela, Sim. e ela simplesmente transformou, e são tantas histórias, cara, eu não sei lembrar, eu não sei se é a Atena, mas a Atena, ela era a deusa que tricotava melhor também, né? Eu não sei se era ela ou era outra. Ela que tinha o melhor tricô também, porque ela era inteligente. Sim. Então ela tricotava muito bem. Aí tem a história da mulher, desculpa, eu não lembro o nome, mas ela foi transformada em aranha, que nas histórias assim, ela virou uma aranha que sabe usar muito bem o seu fio para poder fazer esculturas, fazer obras assim de arte. Aracne, não foi? E elas é isso, é a Aracne, é verdade. A Aracne, ela era E é uma a Atena das mesmo, a do mais tricô é a Atena. talentosas. Isso. Era uma das mais talentosas, assim, em tricô também, que competia com a Atena de pau a pau. Então, mano, uma pessoa normal competir com uma deusa em tricô é bem isso. E, tipo, a Atena, ela simplesmente transformou a Aracne em aranha, velho. Então, ela deixou, assim, tudo pra trás, assim, falando: não, mano, você quer ser melhor que eu? Vai tomar no cu, tio. Aí fudeu ela pra aranha. Inclusive, eu sei dessa história porque eu li Percy Jackson, Heróis do Olimpo. Recomendo. Uma coisa que eu acho assim é que é nisso que, em muitas vezes, a mitologia se aproxima da religião, pelo fato do tipo dominação que muita não que isso seja culpa da religião, mas das pessoas que em determinados momentos dominavam a religião, Faz comandavam a isso, vai religião, pro que, inferno. a- é isso, exatamente isso, que é a dominação pelo medo. Você faz isso, ó, você vai pro inferno, hein? Cuidado não, ó, você faz isso, ó, você vai ser castigado por não Vai sei ser quem aí, castigado né? pelos deuses. E aí é a mesma coisa na mitologia. Você faz isso aí, Zeus já te castigar, ó, não quebra esse, tipo, muitos filmes em Troia, por exemplo. Aqui ele chega e derruba uma estátua que tem de Apolo em Atenas, em Troia, na verdade. E aí os caras chegam e falam: Meu Deus, você derrubou a estátua de Apolo, você vai ser castigado pelos deuses, sabe? Então, assim, Uhum. meio que era dominação pelo medo, assim, não era tipo, adore os deuses porque é bom, porque eles são bons, ou porque é o melhor pra você, meu Deus, era como eles são maravilhosos. É tipo, adore os deuses, senão você vai ser castigado, tá ligado? Era Justamente meio que. porque. Sim. Não, pode Justamente, continuar, né? justamente porque a carga da religião ela é uma carga muito mais assim psicológica de você falar assim, ó, se você não fizer isso, você vai ser castigado. Porque, por exemplo, se eu falo para um cara, ó, se você for adepto a essa religião,
você vai receber muitas coisas. Se esse cara não recebe, ele vai pensar, pô, por que eu preciso continuar nisso, sendo que eu não tô recebendo nada? Mas quando você fala, se você não for, você vai ser punido em uma coisa que você não tem poder sobre, você vai ser punido, saca? É muito mais fácil do cara admitir essa ideia e falar, caralho, realmente. Tanto é que a maioria das histórias que envolvem mitologia e religião, os deuses eles sempre se sobressaem sobre a figura humana. Um exemplo, né, que eu estava citando antes era o de Sísifo, que eu tive contato com a história por causa de um livro de filosofia chamado Albert Camus, que é o Mito de Sísifo, que ele faz justamente uma comparação entre o anseio, vamos dizer assim, da vida e do dilema de Sísifo, né? Porque para ele o homem ele busca a sua essência, um sentido, um sentido para a vida. E quando ele vai tentar buscar esse sentido, ele se depara com um mundo totalmente desconexo, inteligível e guiado, vamos dizer assim, por certas entidades que são extremamente sufocantes, tipo religião, ideologia política. Então isso meio que é o dilema de Sísifo, que à medida que ele cada vez mais que ele vai tentando chegar perto, vamos dizer assim, de empurrar pedra, para quem não conhece a história de Sísifo, ele é um cara que ele enganou a morte 2 vezes, e quando ele conseguiu, obviamente, como a história da mitologia grega, ele foi pego, né, de algum momento, e o castigo dele era justamente empurrar uma pedra ao topo de uma montanha, que cada vez que ele empurrava ficava mais pesada, e uma hora ou outra a pedra caía, ele era obrigado a fazer isso de novo, provando novamente que os deuses eles sempre vão se sobressair de alguma forma e vencer essa batalha, e como que existe essa relação também entre o lado humano de você buscar um sentido para a vida e sempre ser esmurrado pela própria. Sabe quem ensinou isso? Por God of exemplo, a War. própria... God of War. God of War 2. Diga, Léo. Fala aí, Léo. Por exemplo, um desses exemplos também de deuses assim querer sufocar outros porque eles querem se parecer os maiores, os gigantes. A história de Tântalo também, ele era filho de Zeus, né? E como filho de Zeus é aquele negócio, né? Eu sou filho de Zeus, meu irmão. Toca pro pai aqui, ó. Trovão aqui nasceu. É pique isso, filho de Zeus. Filho de Zeus tem um ego gigante. E Tântalo era um dos que tinha um maior Eles ego. são leoninos, os filhos de Zeus. Nossa, ainda bem que eu não entendi isso, meu Deus. Eu também, né? Eu não Então, acredito em signo. o Tântalo, ele é um loucão das ideias, aí ele era muito convidado a ir no Olimpo, assim, às vezes, né? Porque filho de Zeus e seus privilégios, né? Branca de... Como que é? Loira de Odonto. Tem os seus Lorodonto. privilégios. Aí o que que ele fazia? Ele Engenheiros. roubava engenheiros. Pô, vocês são engenheiros que sentam lá no fundo. Nossa. Então, Agora que eu entendi a referência. aí Tântalo, ele roubou o néctar e a ambrosia dos deuses, né? Que são coisas... Mano, meu sonho é comer uma ambrosia, velho. Deve ser muito bom. Porque os Nossa. deuses... Que é o que cura os deuses, é o que Olha esse eles nome, velho. comem. Ambrosia. Ambrosia é um puta nome bonito. Nossa. Néctar também é bonito. Nossa. Enfim, Néctar. aí Dá o vontade. Tântalo roubou, né, dos deuses. E o que que os deuses, depois que descobriram isso, começou a... Mano, falou, o que que esse maluco tá fazendo aqui, mano? Pô, Tá cuzão do chapando. caralho. Aí então, mano, o, o Zeus matou o próprio filho, né? Caralho. Peraí. Aqui você pode fazer uma pausa para ir no banheiro. Pode falar pouco podcast, um oferecimento. Mãe do Tá bom. Humberto. Sempre O dando like Tântalo... em todas as publicações. Posso continuar? O tanto. Bom, o Tântalo, ele tinha um filho, né? Esse filho do Tântalo, ele era uma pessoa normal, só que o Tântalo, ele era tão, assim, convencido dos próprios deuses, que um dia ele foi fazer, ele era adepto do estilo Zóio Lifestyle, então vou fazer uma pegadinha aqui com eles. Tocar Então fogo. ele matou o filho, basicamente, e serviu para os deuses. Aí, tipo, nossa, os deuses ficaram tipo assim, nossa, Tântalo ele é legal, nossa, serviu. Aí eles descobriram que era o filho dele. Aí, mano, os deuses ficaram loucos, tá ligado? Aí mataram o Tântalo e é isso.
Eu acho que a mitologia ela já começa tipo, meio pesada quando Gaia era casada, era tipo, mulher como é o nome? Cronos. E aí, tipo, todos os filhos que ele tinha com ela, era meio que ele comia a porra dos filhos, tá ligado? E aí tem a história de que quando Zeus nasceu, porque eu não lembro agora o porquê, mas era alguma explicação de que ele tinha medo de ter algum filho e esse filho mata ele. E é exatamente isso que acontece. Quando Gaia tem Zeus, e aí ela esconde Zeus e dá uma pedra para Cronos comer, e aí Cronos come essa pedra aí, e tem alguma coisa aí que ele se machuca, e aí Zeus vai e castiga ele meio que uma referência de God of War 2, né? Para quem já citou God of War aqui, tem Cronos lá, tipo, ele meio que ele carrega a porra de um peso gigante nas costas e sai vagando pelo mundo aí. Assim, tem O, várias versões. Tem várias versões. Tem uma versão que Zeus mata Cronos. Aí tem uma versão que Zeus só castiga Cronos. Tem N versões ele da é mitologia obrigado a ficar grega, assim, levantando a pra terra, N né? histórias. Que É, versões? exatamente. Mano, é isso que eu falei. Tipo, tem a versão de que Zeus mata Cronos, quando era pirraia ainda. Tem a versão de que ele só castiga ele e ele meio que obriga ele a carregar a porra de uma, não é o mundo, não, é a cidade. O que carrega É, o mundo é o Atlas. É o Atlas. E isso. aí tem uma versão Eu que, pensava que tipo, era só uma. não, tipo, tem algumas, assim, tá ligado? Se for pesquisar, tu vai Não, pra ver. mim a versão que eu conhecia era que, tipo, os deuses se juntam. Depois que Cronos caiu, os deuses picaram ele em pedaços e jogaram no Tártaro. Então, tipo, essa versão do Percy Jackson, né? Tem Percy Jackson isso. Não, é a que eu Eu conheço, vi, eu eu acho. vi, pelo menos no filme, no Não, segundo não é filme. do filme. Aí, tipo, No filme é foda. não, O filme não, é mas enfim, presta atenção. Tem essa versão de que ele é castigado, tem a versão de que ele é morto, tem a versão de que ele é picadinho por Hades, Zeus e Poseidon e é jogado na porra do Tártaro lá. Não, tipo, mitologia em si, quando uma coisa é feita por homens, por seres humanos, sempre vão ter traduções diferentes, sempre vão por ter isso que a versões Bíblia é diferentes. perfeita. A Bíblia, tipo, não os ensinamentos de Jesus, de Deus, mas a Bíblia foi feita por homens. Então tem N traduções, tem N interpretações, tem N formas diferentes de você ver aquilo ali que está escrito. Uhum. Então, né? Mesma coisa com mitologia, com história, com tudo. Eu acho que, assim, acho que, acho que depois de Édipo, acho que Édipo continua sendo a pior história. Eu acho que a pior história é a de Medeia. Eu não sei se vocês já conhecem Medeia. Sim. Já ouvi falar. E, assim, Medeia, ela era casada ali com Jasão. Eu não sei se bem dizer casada. Acho que não sei se era um casamento, mas eles eram Casal. juntinhos. Amigados. Aí, enfim, Medeia, ela foi acompanhar, como uma boa esposa, ela foi acompanhar o seu querido Jasão nas aventuras de Jasão querer conseguir o Mano, trono, eu ia com do o rei Jazão pra qualquer Pélias. lugar, velho. Olha esse nome. Uhum. Mano, Jasão, velho, o que homem Mano, o Jazão perfeito. me chama pra assaltar uma padaria, eu falo, bora. Man, Mano, Jasão só não é. filme. Isso é nome de filme de sessão da tarde. As Aventuras de Jazão e seus amiguinhos. Jasão, ele era um cara que, que era muito ambicioso, né? Ele queria chegar no trono do rei Pélias. E quando ele teve a oportunidade, ele viu que Medeia não era uma boa pessoa para que pudesse acompanhar ele. Então ele falou assim, ó, Medeia, vou aqui, tchau para você e é oi para elas. Então, mano, ele abandonou Medeia, Medeia foi renegada e ele foi lá fazer de tudo para conquistar sua vaga no trono. Detalhe, eles já tinham um relacionamento forte, eles já tinham filhos, dois filhos, eles já tinham anos de estrada juntos. Medeia renegou a própria família para ficar com ele. Ela fez de tudo pelo Jazão. Então, mano, o Jazão falou: foda-se você. Mas assim, ela se mostrou aquela moça comportada. Eu falei: não, tudo bem, eu te entendo, eu te apoio nessa sua jornada e tudo mais. Aí, mano, o Jazão, para conseguir o trono, ele se casou com Creusa. Mano, Creusa era o Nossa, nome da Creuza, minha. velho. Mano, Creusa era o nome da minha professora da catequese quando eu tinha 11 anos. Nossa. Creuza é o nome Creuza, de uma das tiazinhas da limpeza do meu colégio. Ela tinha nossa, Creuza. velho,
Eu chamava a coisa lá da igreja também, tinha Creuza, era mó legal. Mano, eu causava na catequese, mas enfim. Eu só ficava zoando, tá ligado? Enfim. Aí, bom, Medeia, ela se mostrou a moça comportada, então ela já foi levando numa boa e tudo mais, aí Creusa e Jasão foram se casar, né? E, mano, olha, a Medeia, ó, de se invejar, ela até ajudou no vestido da Creusa e tudo mais. Assim, nossa, não, não, querida, deixa eu te ajudar no seu vestido, alguma coisa assim. Aí, no dia do casamento, todo mundo preparado ali, Medeia fez alguma coisa, que ela era feiticeira, né? E ela conseguiu fazer um negócio no vestido da Creusa. Mano, o vestido da Creusa, do nada, começou a incendiar, tá ligado? Não sei se Caralho. vocês já viram Jogos Vorazes, tá ligado? Quando o vestido da Katniss pega fogo, é, tipo, Uhum. muito pior, tá ligado? O fogo se alastrou por ela, engoliu ela e, mano, ela morreu, tá ligado? Porque foi consumida pelas chamas. Aí, como o Jazão já tava desconfiado da Medeia, ele já foi, mano, foi culpa da Medeia que não sei o quê. Aí ele já foi atrás da Medeia, né, mano? Ele Uhum. foi lá na casa dela, da Medeia, que ela morava também ali, e que morava junto com os filhos dele, né? Os quais ele deu uma renegada também, né? Porque ele queria assumir uma nova identidade, uma nova vida. Aí, quando ele chegou lá, a Medeia tinha matado os seus próprios filhos e jogou na cara dele, assim, ó, esses aqui são os seus filhos mortos. E deu no pé, mano, vazou. Mano, eu não sei o que a mitologia tem, mas eles têm umas histórias muito pesadas com mães, tá ligado? Então, acho que... Cara, eu fico surpreso como é que... Ainda bem que me esconderam essas histórias quando eu era criança, tá ligado? Porque... Cara, e uma coisa muito, muito bizarra também, ainda mais na mitologia e em toda essa ideia, né? Existe uma tradição de um estupro feminino, né? Tipo assim, de mulheres nessas relações dos deuses, como e são justamente justificadas pelo ato de ser considerado uma coisa normal e que ninguém se dá conta, O porque símbolo parece de que masculinidade, não é? Do tipo, exato. nossa, ele é o poderoso, né? E outra, é como se pra mulher fosse uma honra ela ser possuída por um ente divino, sabe? Tipo, como se fosse uma honra da mulher em estar sendo estuprada para dar prazer a um anjo, não, mas a um Deus. Na Bíblia, o Mateus, né, que é o anjo que comunicou José a Maria, que daria ao filho de Deus, parece pouco, mas assim, teoricamente, ele só comunicou, ele só chegou e falou assim, então, né, meio que Deus embuchou essa Maria. Então, assim, tá ligado? Foi uma coisa que não tinha com tanta Peraí, peraí, consciência. peraí, peraí. Como assim? Deus estuprou Maria? Como assim? Deus. Não, então, não estuprou, né? Mas, tipo assim, ele botou um O que moleque lá esses caras dentro. estão falando? Não, Mano, ele botou ele a botou. sementinha, né? Nossa Cara, não, ó, senhora! ó, não tô dizendo pra Sementinha. estranhos aí que Deus. Não, Jairo e outros 50 pessoas deram dislike no vídeo Não, agora. mas, tipo assim, Deus, ele Se tiver 50 views desse vídeo, já tá ótimo. ele foi lá Porra! comunicar a Maria que Deus tinha, que ela ia ser a progenitora do filho de Deus. Tipo, não foi uma coisa assim, ó, Maria, a gente tá pensando aqui em colocar um Deus na Terra, o que você acha de servir? Não, foi só, ó, meio que já foi já. E José fica como? Corno da história. Mas, That's live. that's Não, life. eu acho assim, tipo, eu acho assim, foi meio que uma coisa assim, não foi, era meio que, olha, então, Maria, então, sabe, você foi, ó, escolhida assim por Deus para abrigar Jesus. Não foi E exatamente. assim, tipo, se ela não tinha como, eu não quero, então, Então, não tem como exatamente. não A mesma. querer, vai nascer, Então, sabe? É assim, basicamente isso. Pô, como assim? esse é um Que dos porra é essa? argumentos Não das entendi. pessoas que são contra o aborto, né? Tipo, imagine se Maria tivesse abortado. Eles fazem Né, isso, mano? né? Aí seria foda, né, mano? Abortar um filho de. Não, mas também pra abortar o filho de Deus, ela tinha que. Não era uma escada, não, filho. Era um negócio longo pra ela conseguir tirar o moleque. Porque. Escada? Tirar o Espírito Santo, filho, isso daí nenhuma chuca tira o Espírito Santo de Então, vamos você. voltar pra mitologia, acho que a gente Mas tá... então, mas o que eu queria dizer era que Pois é, daqui a pouco. essa tradição de estupros já é comum, tanto que Zeus estuprou diversas mulheres, tanto é que tem mais filhos de Zeus no mundo do que do Mr. Catra. Na religião tem mais semideus. Vem, senta no raio do pai. E assim, também teve um caso do que o filho de Poseidon estuprou a filha de Ares, e Ares foi lá e matou o filho de Poseidon. Então esse lance do É, estupro bem isso e da também. banalidade da mulher é um bagulho muito bizarro que ninguém nem percebe tanto como que, né? Cara, Machismo.
Uma coisa que eu gostaria de entender, eu não sei se eles fizeram isso, porque, mano, mitologia é bem antiga, né? Então, eu não sei se eles fizeram isso na intenção de realmente parecer que foi exatamente isso que eles queriam, do tipo, nossa, eu quero mostrar como os deuses eram pessoas ruins, mas como que os deuses também eram muito parecidos com as pessoas normais. Ou se eram, tipo, uma coisa que eles tratavam normal, tá ligado? Porque, É, mano, a gente sabe como que é o mundo, como que é a dificuldade das mulheres, a dificuldade de todo mundo exato. que Por é a isso é um pensamento minoria. muito enraizado, ainda mais pra época deles. Então, assim, às vezes eu quero acreditar que eles fazem isso intencionalmente, falando assim, não, vamos botar uma coisa errada aqui. Tipo, eles pensaram nisso, não, vamos colocar uma coisa bem errada mesmo, para mostrar, para ter um significado, ao invés de você ter, tipo, uma coisa super enraizada, do que, por exemplo, você tem uma coisa super enraizada, tipo, nossa, vamos aqui coisar apologia ao estupro, tá ligado? Então, Sim, eu espero acreditar que eles foram, assim, intencionados em fazer uma crítica, tá ligado? sim. Eu acho que pra época é foda os caras ter esse tipo de pensamento progressista, tá ligado? É, Na tem que ser mínima, positivo. na mínima os caras é um monte de boomer falando, mulher tem que ser Os gordão, meio, barba meio mal feita, Jorginho com POC, o dedo cheio de cheetos. Jorginho. Oh, Cheetos é mó bom, mano. É bom pra caralho. Não, o Bom, azul é melhor. o azul é bom, mas o laranja tem gosto de chulé, mas é bom. Não, qualquer salgadinho é Os caras fedido, velho. começaram falando de estupro, terminaram falando de shit. A linha de raciocínio do Fala Pouco tá Bom, Oxe, 10. cara, acabou o assunto, acabou o raciocínio, a gente foi inventar em outro, cara. bom, você que come Cheetos, já deixa o like, se inscreve. Se Então, você não come Cheetos, comece a comer e se inscreva no canal após isso. Se você não conhece a gente nas nossas redes sociais, estão todas aqui embaixo. Já segue lá, segue no Spotify, que a gente lança também lá. Se você é um cara que não gosta de ficar Lance. mexendo no YouTube. Se você é um cara que gosta de mexer no YouTube e não gosta do Spotify, vem aqui pro YouTube, a gente te abraça também. Se você gosta do Deezer, novamente o problema é seu. Ninguém mandou usar essa ferramenta que é ruim. Ah, não, velho, sinceramente. Não, quem usa Gente que usa Deezer, Deezer. então, Luísa. assim. Ah, é verdade, a Heloísa usa Deezer. Com exceção da Heloísa, porque a Heloísa pode Mas usar. ela teve que ouvir o nosso podcast que ela mesma fez pelo Spotify, ela botou então, no YouTube, né? coitada. Você vê, né? Aqui a gente não dá moleza pra ninguém, não. Tem que ouvir o podcast aonde tem, é isso mesmo, tá ligado? E segue a gente no Instagram, que a gente posta muita coisa legal. A gente tá sempre postando atualização de série, de filme, de Caralho 4 que tá aparecendo aí na indústria do entretenimento, mesmo que The seja Old tudo meio Guard. parado. Tá tudo meio parado, mas mesmo assim a gente ainda tá tentando, né? Como todo mundo, um passo de cada vez, chorando. Mas é isso. Um beijo pra vocês. Um abraço. Mitológicos. Um abraço mitológico e até semana que vem. Eu te Dos amo, Percy Valeu. deuses. Jackson. Um Percy abraço Jackson, melhor que Harry Potter. dos deuses da comunicação.